Olá pessoal, hoje teremos mais uma análise das peças de Shakespeare. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo, professor de psicologia. Estamos aqui com o escritor Teófilo Silva, que falará hoje pra gente a respeito da peça A Tempestade. Confira! A Tempestade. Tempestade, eu acho que é uma das peças mais leves de Shakespeare. É uma peça que, embora fale de traição, ela fale de armações, fale um pouco das questões do interesse político que está por trás, né, quando alguém faz uma armação para tirar alguém do poder, né, então... Mas no final é uma peça que eu acho que você vai falar a respeito disso, que tem um quê de perdão, né? Tem um quê de compreensão, tem umas falas em A Tempestade que são muito interessantes. Então eu gostaria que o professor Teófilo começasse falando a respeito um pouco do enredo da tempestade, por que a tempestade, que realmente há uma tempestade na peça. Sim. Você falasse um pouquinho da história da peça pra gente. A Tempestade é o que a gente chama de o adeus do Shakespeare ao teatro. É praticamente uma peça escrita por ele sozinho e etc. Ele sai do mundo normal e vai para uma ilha, e de lá onde ele tem um poder realmente de manipular todas as forças da natureza. Passa-se também na Itália. Ela tem na verdade, seria o enredo todo de Milão, né, e de Nápoles. O rei de Nápoles vai para uma ilha. O Próspero era o duque de Milão, e lá ele estudou muito magia, quiromancia, e acho que era algo muito normal. Muito comum naquela época. Naquela época era a astrologia, a mágica, né? A chamada pedra filosofal, transformar, né, em ouro, né? Transformar coisas em ouro. E o Próspero, o irmão dele, acaba dando um golpe. Pega ele, toma o poder dele, junta com a filhinha, bota dentro de um barco. Lá bota um amigo, acaba ajudando, e ele acaba naufragando uma ilha. Lá só tem praticamente um único morador, que é o Caliban, que é uma figura extremamente controversa, extremamente engraçada. E lá, depois de muito tempo, ele cria a filha, a chamada Miranda. Esse nome Miranda, inclusive, tem o sentido de mirar. Então lá ele cria essa menina durante 12 anos, quando ela completa quase 15 anos de idade, ele resolve, com seus poderes mágicos, trazer todos os seus adversários lá do reino de Nápoles, depois de uma viagem, e ancorar lá. Ele tem lá o Caliban, que é... A tempestade vem daí, né? Que eles colocam num barco e tem uma tempestade, e eles acabam saindo na ilha. Ele manipula todas as forças da natureza, ocorre essa tempestade. O Ariel, que é o seu chamado gênio alado, provoca a tempestade. E quando eles pensam que todo mundo vai naufragar, que vai morrer o barco, ele traz todos para a terra, e lá o Próspero vai ajustar conta com todas aquelas pessoas. E o que mais interessa a ele é o Fernando, que é o filho do rei de Nápoles, que ele quer que case com a Miranda. E lá ele faz todo o encontro entre eles dois, vai manipulando do ponto de vista com bondade, para que os dois, a coisa não fosse muito fácil. O Ferdinando apaixona-se pela Miranda. Há uma série de coisas que não se consumam, que na verdade é muito mais uma trama teatral do que propriamente real, como você tinha falado. Nada se consome, não há nenhum ato de maldade deliberado, pelo contrário, há muita brincadeira dentro da peça. E aí termina, ele chama todo mundo, faz uma série de festejos, né? E ele perdoa a todos os seus adversários, né? A todo o Antônio, que o seu irmão, que tinha tomado o ducado dele, e o Fernando, ou Ferdinando, você pode usar os dois nomes, se apaixona pela Miranda, e depois eles vão voltar para o reino de Milão, onde o Próspero lá poderá ser o rei e terminar seus dias com tranquilidade. A trama realmente é muito bonita, é o reino da magia, sabe? Teatralmente montado, é um espetáculo fascinante. A Tempestade ao lado de Sonhos de Noite de Verão, há duas peças mais belas do Shakespeare montadas no teatro, tanto que estão sempre sendo apresentadas no mundo todo. Eu acho que as falas, né, de Próspero, a gente encontra muitas pérolas, assim. Ele fala algumas coisas que
eu acho que muitas vezes é uma lição de vida, né? Eu queria que você falasse algumas dessas falas que você se lembra, que a gente pode encontrar em A Tempestade e que pode servir como lição para as pessoas. Eu quero citar, primeiramente, a fala da Miranda, da menininha, porque na verdade ela é como se ela estivesse falando a boca do pai, até porque foi uma frase, uma sentença que ela se perpetuou, inclusive virou livro, que é um livro que todo mundo conhece, que é o chamado Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que pouca gente sabe, né? E agora que nós estamos vivendo nesse momento agora, Esse novo normal. nesse momento que a gente está vivendo, está muito em voga essa história de Admirável Mundo Novo, que na verdade é uma sentença em inglês que é O Brave New World. A Miranda, já com quase 15 anos de idade, praticamente nunca tinha visto homens, os únicos homens, como ela mesma diz, que ela tinha visto era o Caliban, um ser sobrenatural, meio disforme, e o próprio pai dela. E aí, quando ela vê, a primeira vez que ela vê o Fernando aparecer nas praias com os outros homens, ela diz, aquela sentença belíssima, né? Oh, maravilha! Quantas criaturas belas estão aqui! Oh, admirável mundo novo em que vivem tais pessoas, né? Eu acho que essa sentença ela praticamente quase resume a peça toda, né? Muito embora as falas do Próspero, e principalmente na fala final do Próspero, que ali a gente, o shakespeariano que conhece bem a obra, sabe que ali quem está falando é o Shakespeare, né? Quando ele diz, nossos trabalhos agora estão terminados. Todas essas figuras, todas essas pessoas se dissolverão no ar, né? Aí ele diz, nós somos feitos da mesma matéria de que são feitos sonhos. E a nossa curta vida é completada pelo sono, né? Porque ele levou ali para uma terra de magia, né? De beleza, de quando você tem os que ele traz, inclusive, que são inclusive figuras da mitologia grega, que ele traz as Ceres, Ísis, todas cantando, né? Tanto que quando eles desembarcam na ilha, né? Quando desembarcam na ilha, essa ilha é cheia de sons, né? De sons maravilhosos. Então, você trazer isso para o teatro, né? Tem inclusive uma montagem que foi feita agora com o Simon Russell Beale, montada em Stratford, agora usando todos esses recursos, né? de luzes, de coisa. A peça realmente tem assim um visual, porque se você olhar, a Tempestade ela tem uma linguagem até mais simples do que o Rei Lear ou do que Hamlet e etc. Ela é uma peça que pode ser vista até muito mais para a juventude, que ela consegue ajudar, porque a Miranda com seus 15, 16 anos de idade e o Fernando praticamente com 19, 20, tem aquela história um pouco do amor, juventude, da paixão e etc. E é isso que mesmo você tendo... O que eu poderia dizer da paixão da Miranda pelo Fernando? É que mesmo com todas aquelas tramas, com todas aquelas confusões, daquele povo naufragado, perdido numa ilha, eles dois o amor consegue vencer, né? A paixão deles dois. É como se Shakespeare também estivesse dizendo que todas as tormentas, todas as confusões que giram em torno, o amor pode vencê-las, né? Então, também, eu diria, como eu disse também na fala do Otelo, que a questão do autoconhecimento, a questão do entreouvir-se, do falar consigo mesmo, é a questão do amadurecimento. E você vê que a possibilidade da Miranda e do Fernando começarem uma nova vida lá, realmente poderá transformá-los num casal feliz. Então eu queria resumir nessas duas falas, da Miranda e na do Coisa, como que eu acho que talvez que seja das sentenças mais belas que tem dentro da Tempestade. Fala-se muito, Teófilo, dessa questão da Tempestade ter muito marcante a ideia do perdão. O que você acha dessa análise? Você acha que realmente, quando o Próspero cria toda aquela condição na ilha de magia, ele dá uma lição de alguma forma nas pessoas, cria uma condição, ele perdoa de verdade? Sim. Aí não há dúvida, nós temos total consciência de que Shakespeare leu a Bíblia de trás para frente e de que a Bíblia está diluída dentro da obra dele, né? Então, o que é que você tem realmente, as pessoas tentam fazer no final da vida, né? Tem uma sentença
que está dentro inclusive dentro da Tempestade, dita pelo Stefânio, um daqueles loucos, bêbados e etc., né? Que ele fala da questão da mágoa, né? Que guardar mágoa, né? Guardar mágoa é tomar veneno enquanto você espera que a outra pessoa morra. Né? Então, à medida que você vai crescendo, que você vai envelhecendo, que é essa questão do Próspero, ele tinha sido o quê? Ele tinha perdido o trono de Duque de Milão, ele tinha sido expulso da cidade pelo seu irmão, colocado dentro do barco, ido morar numa ilha distante, onde ele poderia realmente ter perecido. Então ele vai envelhecendo, mas ele tem uma filha, que tem 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade, que ele quer vê-la feliz. E aí ele, tanto que você observa o tempo todo que o Próspero é extremamente ríspido. Ele trata o Caliban com muita grosseria, ele é extremamente duro com o Ariel, que o Ariel querendo, olha, você me prometeu que ia me libertar, e etc. Ele disse, não, eu te encontrei preso dentro de uma árvore, e tal. O Caliban o Caliban reclama da mesma coisa, e ele, ao conversar com todos, ele é extremamente, porque ele era muito machucado, muito magoado. Então, quando ele vê a questão que ele traz o Fernando e a Miranda, que a paixão dos dois, ele é um homem que, em certo aspecto, ele se transforma. Tanto que ele observa ao longe o tempo todo. Ele observa os dois, ele diz, meu feitiço está funcionando. Eles dois estão se apaixonando. Né? E aí, ao mesmo tempo, ele vai mudando. Ele passa a ver aquelas pessoas que ele trouxe, que ele queria se vingar do que eles tinham feito com ele. E há dentro também da peça, que não se consuma, as tramas feitas pelo Alonso, né, que é o atual rei de Nápoles, e pelo outro, e o Gonçalo, que ele tinha uma grande dívida com o Gonçalo, porque o Gonçalo foi quem arranjou o barco, botou comida para ele e tal. E ele chama aquelas pessoas todas, que é algo muito bonito. Você pegar, se você pudesse, isso realmente o teatro e a literatura podem fazer, chamar todas aquelas pessoas com quem você conviveu ao longo do tempo e ao final da sua vida você chamá-las e perdoá-las. Tu o fizeste, mas eu te perdoo. Porque talvez seja uma das mensagens mais belas e fez com que o cristianismo tenha tido todo esse impacto na civilização, foi exatamente a ideia do perdão que Jesus Cristo trouxe e que o Shakespeare com certeza incluiu dentro de muitas de suas peças. Porque nós estamos analisando aqui uma tragédia, já analisamos mais duas, Hamlet. Quando nós vamos para as comédias, e obviamente a comédia não fala a alma humana como uma tragédia, porque a dor é muito mais universal, nas comédias nós vamos encontrar essa questão do perdão sempre nas peças de Shakespeare. Ótimo. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos muito brevemente, em segundos, para o outro bloco. Existe uma crítica por aí, dizendo que Shakespeare se inspirou em muitos autores da Idade Média, né? Alguns autores que vieram antes dele e tal. Então fala-se muito, por exemplo, que Romeu e Julieta já tinha sido uma peça escrita várias vezes, inclusive, Cymbeline e outras mais. O que você fala sobre isso? Eu gosto dessa pergunta, porque é o seguinte, um dos maiores críticos da obra do Shakespeare, chamado Harold Bloom, que escreveu muitos livros sobre ele, que morreu recentemente, nos anos 80 ele criou uma tese que é fantástica, né, que é chamada A Angústia da Influência, onde ele diz que todos os autores leram praticamente todos os livros possíveis e eles leram e passaram a escrever e imitar esses autores. Se eles continuassem a ler esses autores, é uma tese muito interessante, vou tentar bem simplificar. Se eles pegassem todos esses autores e eles continuassem imitando-os como muita gente imita, eles seriam meros plagiadores. Mas no momento que ele leu tudo aquilo, joga fora aquilo que não prestava e cria a sua própria identidade, daí nasce a originalidade. Então Shakespeare foi exatamente esse autor que leu praticamente, ele era uma máquina de ler. Ele leu praticamente tudo. Então, todas as histórias do Shakespeare, as 39, praticamente todas, as 36 peças originais dele, só tem uma única que não foram baseadas em outras peças. Todas as outras peças foram montadas, escritas em cima de textos já pré-existentes. Ele pegava uma história boba, banal,
qualquer. Ele escrevia muito rápido, ele pegava uma história banal, pegava as personagens e lhes dava personalidade. Então, por exemplo, Otelo já existia. Otelo era uma peça chamada Hecatomite, de um cara chamado Geraldo Cíncio. Era uma bobagem. O Shakespeare pegou, criou uma Desdémona, uma Desdémona com a inteligentíssima, brilhante, porque a Desdémona é uma moça muito bonita, uma moça que sabe realmente o que está dizendo, mesmo jovem, ela enfrenta todas as coisas do Otelo, do Iago. Né? E na Tempestade, tem alguma influência na A Tempestade também. A Tempestade foi muito influenciada pelo grande dos ensaios, o Michel de Montaigne. Tem passagem, inclusive, integral que o Shakespeare colocou. Por exemplo, o personagem Caliban é um anagrama de canibal. Né? Então o Shakespeare pegou dele, até porque ele não tinha quase conhecimento desse tipo de coisa. Mas ele simplesmente pega determinados elementos e dali ele pega e dá personalidade a essas personagens. E ele forma uma trama de algo. Por exemplo, Júlio César. Júlio César é em cima do Plutarco. O Plutarco tinha lá vidas paralelas de homens famosos, de romanos, e está lá um pouco da história do Júlio César. Ele pegou aquela história do Júlio César e criou uma peça teatral em cima daquilo. Então ele pegou realmente o seu talento e sua originalidade e jogou ali, que era algo muito comum naquele período. E aí, mostrando exatamente a sapiência shakespeariana, a sua capacidade de transformar essas histórias banais em algo rico, é que praticamente nenhuma dessas histórias existem mais, nenhuma sobreviveu, ou então se é meramente pura história geral, e não virou realmente um romance, uma peça de ficção com a beleza, a qualidade, a atualidade que temos hoje. Como é o caso de Romeu e Julieta, que já tinha vários, inclusive veio desde o Dante Alighieri, Romeu e Julieta. E o Shakespeare transformando o que Romeu e Julieta é hoje. Existe uma frase que se fala, né, em A Tempestade, em que Próspero diz assim: é mais nobre perder do que vingar. O que você fala sobre isso? Você vê como é tão curioso que eu mesmo não lembrava dessa sentença. É mais nobre perder do que vingar. Né? Eu não, isso inclusive, Gilberto, isso é uma grande capacidade dos clássicos que eles têm de se transmutar o tempo todo dentro de uma obra literária ou mesmo uma obra teatral, como é o caso aqui. Então eu descubro o tempo todo dentro da obra dele, por isso que eu releio o tempo todo, coisas que tinham passado por mim e que eu não via. E de repente eu descubro. Então isso que eu estava falando, ele disse, melhor perder do que vingar, por exemplo. E é isso que ele realmente, que o Próspero faz dentro da peça. Né? Ele perdeu, ele venceu, ele não foi destruído pela maldade, pela traição que fizeram com ele. Né? E ele poderia ter se vingado. Se ele tivesse vingado, teria sido obviamente pior. Porque se ele tivesse vingado, teria criado ali uma confusão muito grande. A Miranda não casaria com o Fernando, porque ele teria que destruir o pai dele, do Fernando, que o tinha traído no passado. Então ele chama conta a cada um. Tu fizeste, tu fez isso, tu fez aquilo, mas eu agora estou no fim da minha vida, quero que a minha filha seja feliz, quero voltar a encontrar o meu povo de Milão e também de Nápoles, do reino de Nápoles. Né? O menino, inclusive, já tinha uma filha casada, que era Claribel, que casou com o reino de Tunis, onde Shakespeare também coloca a África. Tunis ainda é hoje, lá na Tunísia, uma cidade tunisiana. Né? Então, realmente, ele diz, não, é uma coisa que ele está dizendo, que é realmente a força realmente do perdão. Perdeu, superou e agora deve perdoar. Que inclusive é algo que nós precisamos fazer nos dias de hoje, vendo o que nós estamos vendo, porque nesse momento está ocorrendo realmente muita crueldade, nós estamos vendo casos de corrupção muito fortes em todos, eu diria que assim, no mundo inteiro, né? Países, no mundo inteiro. Né? Coisas que a gente achava que não poderiam ocorrer com as pessoas, estão ocorrendo o tempo todo. Então depois seremos o quê? Vamos destruir essas pessoas? Ou nós podemos afirmar, tu fizeste e nós a perdoamos. Então, não há dúvida alguma de que a Tempestade é realmente uma das histórias de perdão do Shakespeare muito grande. E ali eu acho que eu diria que a crítica diria, aqueles que conhecem o Shakespeare com mais profundidade, que é o próprio Shakespeare perdoando seus adversários. Por quê? Porque o Shakespeare foi muito traído, ele pessoalmente. Mesmo que nós não tenhamos muitas coisas dele, sobre a personalidade dele, nós sabemos que ele foi muito traído. Por quê? Porque ele era um homem de muito sucesso. O Shakespeare seria hoje com muito maior impacto, por exemplo, o Andrew Lloyd Webber,
que é o grande ator de Evita, né, de todos aqueles musicais fantásticos. Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera, né, que é apresentado o tempo todo. Só quem supera o André Lloyd Webber em apresentação é o Shakespeare. Então, e o que, é que a inveja faz com essas pessoas? Vai para cima. Né? Então ele precisou, em determinado momento, ele dizer, olha, eu estou me despedindo, estou saindo desse mundo, vou voltar para a minha cidade natal e estou perdoando os meus inimigos e os meus adversários, aqueles que me fizeram mal. E eu acho que essa é uma lição que todos nós realmente devemos aprender. Porque guardar mágoa, como o próprio louco do Stefânio, bêbado, tomando vinho, né? Ele diz, né? Guardar mágoa é tomar veneno, enquanto você espera que a outra pessoa morra. Então o perdão realmente eu diria que é o grande mote de A Tempestade. A gente vê nas obras de Shakespeare que traição, inveja, vingança são temas relativamente comuns. Mas o perdão, você que é um especialista em Shakespeare, você consegue encontrar em alguma das outras obras de Shakespeare o perdão? Veja bem, naquele período você tinha as peças, geralmente eram tragédias e comédias. O que eles chamam, o Shakespeare... Que tem as peças históricas. Das peças deles, históricas, né? também. Os Mas dramas históricos. Né? Mas mesmo você tirando as peças históricas, que também tem aspectos trágicos, porque é o reino do poder, realmente morre muita gente, porque é o reino do poder, é assim, principalmente naquela época, você tem as comédias de Shakespeare. Se você... As 39 peças são chamadas, 25 são chamadas de obras-primas. Mas se você pegar, por exemplo, O Mercador de Veneza, é uma peça que é talvez a maior coisa sobre o direito que já foi escrita, a maior obra de ficção, onde é estudada praticamente em todos os cursos de direito do mundo, também é uma coisa de perdão, onde não tem mortes, onde o Antônio que seria sacrificado, o Antônio tem a sua vida e o próprio Shylock também é perdoado, embora tenha que se converter ao cristianismo por ser judeu. Então, você vai pegar Sonho de Noite de Verão, uma das mais lindas peças de Shakespeare, que começa com uma confusão completa. Né? É o reino das fadas, aonde é despejado para trocar os amantes, os namorados e tal. Então você começa que eles vão se digladiar, termina com 4 casamentos. Você vai pegar também Noite de Reis, do mesmo jeito, 4 casamentos. Você vai pegar... Noite de Reis tem até mais, porque você tem uma personagem que é a Rosalinda, né, em Just You Like It, na verdade, como gostais, ou como quiserdes. Nessa peça você tem uma moça, a Rosalinda, uma das mulheres mais fortes em toda a obra do Shakespeare, que praticamente nas conversas, nos seus diálogos, ela realmente cura a alma das pessoas. Uma mulher muito brilhante, que inclusive ela pega, a Rosalinda, ela pega inclusive o Orlando, que era um rapaz grosseirão, filho de nobre, que ela se apaixona, quando ele está lá numa luta, assim, vamos dizer, como se tivesse uma luta de boxe, e etc. Ela se apaixona por ele. Ele é grosseirão e ela vai trabalhando ele o tempo todo, para que ele case com ela, e ao mesmo tempo pega as suas amigas e vai indicando outros casamentos. Então, assim, ela pega aquelas pessoas e cura uma delas. Então, se você pegar as comédias, que são até maiores do que as tragédias, é porque, na verdade, a dor fala muito mais profundamente ao ser humano. A comédia não discute, porque a comédia é a brincadeira. É o reino das brincadeiras. Né? E a tragédia não, você vai falar de dor. Então você fala muito mais ao coração humano realmente nas tragédias. Mas eu posso, em outras conversas que nós teremos, eu vou lhe mostrar as tragédias, ou como realmente o Shakespeare consegue curar a alma dessas pessoas, porque são peças leves, trovindo. Tanto que eu tenho um cara chamado George Bernard Shaw que dizia: eu tenho muita pena de quem não lê Shakespeare, porque Shakespeare tem a capacidade de curar a nossa alma, de transformar a nossa personalidade e nos deixar de ser pessoas melhores. Por isso que ele está atual, aí há 400 anos. Legal. E para a gente terminar, eu gostaria que você dissesse para a gente uma passagem de A Tempestade, que para você assim é o espírito da peça, assim. Qual é a grande lição da peça? O que a peça deixa, que as pessoas que ainda não conhecem, que estão assistindo o nosso vídeo, o que você deixa assim como um momento muito representativo da peça, alguma coisa que você acha que simboliza a ideia da peça? Não, eu já falei antes, e eu sou encantado, realmente com o encontro da Miranda.
O que era a Miranda? A Miranda era uma menina que foi sequestrada com 3 anos de idade, expulsa da sua cidade, foi morar com o pai numa ilha onde morava sozinha, não conhecia pessoas. Ela mesma diz, eu só vi até agora meu pai, o Caliban, eu não conheço um homem, nunca vi uma outra mulher. Ela quase praticamente não tinha as lembranças. Então, quando ela, naquela ilha solitária, com o pai, já velho, menininha e etc., ela encontra que o pai consegue trazer, vamos dizer, a civilização para ela. Traz aquele povo da Itália para ela. Naquele barco que o pai teve o poder, com seus poderes mágicos, trazer toda aquela comunidade lá para aquela ilha, que inclusive chama de ilha tropical. Inclusive é citada a Ilha das Bermudas, porque não que fosse lá, mas seria uma ilha tropical que poderia ter sido aqui, por exemplo, na América. O continente americano era uma coisa desconhecida. E aí quando que aparece aquelas pessoas que aí você imagina que remete um pouco a Romeu e Julieta, a história do amor adolescente. Aquela menina de 15 anos de idade vê pela primeira vez na vida um rapazinho de 17, 18 anos, talvez 19, que era a idade do Fernando, e ela olha, né, e o pai já vê que ela se apaixona. Então, quando ela diz aquilo, oh maravilha, né? Quantas criaturas belas estão aqui. Como é bela a humanidade, oh admirável mundo novo em que vivem tais pessoas. Né? Então, essa para mim eu poderia citar a do próximo, mas eu não vou citar a do próximo, porque o próximo já está praticamente no final da vida, e eu acho que a Miranda, ela encarna aquele mundo novo que está precisando. E eu diria que agora mesmo a gente, né, no mundo transformador, nós estamos vivendo um momento de transformação na humanidade, eu diria que essa frase da Miranda, ela encarna os nossos sonhos, de que a gente possa vir aí um admirável mundo novo, um mundo mais amoroso, um mundo mais tranquilo, um mundo mais onde as pessoas possam perdoar umas às outras, que é o espírito do próspero. Então, se nós encontrarmos o espírito do próspero, da história do perdão e da Miranda, da maravilha que é a humanidade, eu acho que esse espírito deve ficar, que a humanidade é maravilhosa e que o homem precisa perdoar para que nós sejamos felizes. Eu acho que é isso que a tempestade pode passar para nós todos. Legal. Quero agradecer mais uma vez ao professor e escritor Teófilo Silva. Teremos ainda outras análises de outras peças aqui de Shakespeare. Para você que gostou desse vídeo, curta o nosso canal e se inscreva no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. E nos encontraremos em outros vídeos. Muito obrigado e até breve.